Olá, pessoas abençoadas, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Hoje eu quero falar de um assunto que eu gosto muito, mas muito mesmo. Hoje eu quero falar sobre filmes. Mas o que tem isso a ver com a palavra de Deus? Presta atenção que já já você vai entender. Eu gosto de filmes não só para passar tempo, por diversão, não só por isso, mas eu gosto de tirar lições, mensagens, um aprendizado para a minha vida. Eu gosto de assistir filmes e depois ficar refletindo, tirando, absorvendo algo de Deus para a minha vida. Isso é possível através de filmes cristãos? Não só de filmes cristãos. Existem muitos filmes que não são cristãos, não têm uma temática cristã, mas que trazem mensagens que a gente pode refletir e aplicar na nossa vida cristã. Os filmes cristãos são ótimos, eu amo filmes cristãos, já assisti a maioria deles. O problema é que não tem muitos filmes bons cristãos à disposição no mercado. Então, eu que gosto muito de filmes, acabo assistindo todo tipo de filmes. Mas tem alguns que eu prefiro, que são aqueles filmes que criam uma empatia da gente com o personagem. Aquele tipo de filme que você se coloca no lugar do personagem e pensa, e se acontecesse essa situação comigo, o que eu faria? Como eu reagiria diante dessa situação? Então hoje eu quero falar sobre um filme em específico, é um filme espanhol que eu assisti há algum tempo atrás, e quando eu assisti esse filme, imediatamente veio alguns trechos da palavra de Deus falando ao meu coração. Eu vou falar sobre este filme, mas depois também eu vou deixar na descrição do vídeo 6 indicações de filmes para você curtir. 3 filmes cristãos, 3 filmes que não são cristãos, mas todos com uma mensagem muito boa, onde você pode ver o agir de Deus na vida daquelas pessoas, daqueles personagens. Bom, o filme que eu quero falar hoje, que eu quero usar hoje para trazer a palavra de Deus para o seu coração, é um filme chamado Quem com Ferro Fere. Esse filme é um filme espanhol, como eu já falei, e ele tem uma história muito interessante. Eu não estou indicando este filme para todo mundo, ok? Porque é um filme pesado, é um filme que não tem um final feliz. Então, se você é um pouco mais sensível, eu não aconselho que você assista esse filme. Mas se você gosta de uma história forte e quer tirar algo ali para sua vida, gosta dessas temáticas onde você possa refletir, então assista, que eu acho que talvez você possa gostar. Esse filme ele conta a história de um homem, de um moço, que tem uma vida extremamente boa, uma vida confortável e feliz. Ele é um moço casado, tem uma esposa adorável, que o ama, que o respeita. A esposa está grávida do primeiro filhinho deles. Então é um momento de muita felicidade para aquele casal, para aquele homem. E ele é enfermeiro, ele ama a sua profissão, ele trabalha em algo que ele gosta muito, ele trabalha numa clínica de tratamento para idosos e ele gosta muito do seu trabalho. É uma pessoa feliz, é um homem realizado na faixa dos seus 30, 35 anos. O problema é que este homem, ele tem lá no passado uma tragédia familiar. Aconteceu uma tragédia com uma pessoa de sua família que ele amava muito e o que aconteceu? Essa tragédia, ela foi causada por alguém. Não foi um acidente. Alguém causou uma tragédia na sua família. E isso que gerou um trauma e marcou a vida desse moço. Mas ele está ali vivendo, né? Essa tragédia já faz uns anos que aconteceu. Ele está ali vivendo com a sua família, com a sua esposa que ele ama, esperando a chegada do filhinho, no emprego que ele gosta, numa vida financeira confortável, rodeado de amigos. Ele está feliz. Mas, em determinado momento da história, a pessoa que causou a tragédia na sua família, essa pessoa já está idosa e está com uma doença degenerativa. E essa pessoa é internada na clínica que ele trabalha. E o que acontece então ali? Ele tem 3 caminhos que ele pode seguir. Primeiro, ele pode simplesmente ignorar aquela pessoa ali e continuar fazendo o seu trabalho.
Porque ali na clínica, cada enfermeiro cuida de um pequeno grupo de idosos, fica responsável por um pequeno grupo de idosos. Então, ele poderia não ficar responsável pelo grupo no qual aquela pessoa fazia parte. O segundo caminho que ele poderia seguir era perdoar aquela pessoa. E o terceiro era se vingar. Bem, o nome do filme é Quem com Ferro Fere. E esse título me chamou a atenção porque ele me faz lembrar uma fala de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. E eu vou ler. Jesus não falou quem com ferro fere. Ele usou um outro instrumento, mas ele falou a mesma coisa, lá em Mateus. Eu quero que você preste atenção comigo aqui, no capítulo 26, no versículo 52. Jesus fala assim para Pedro: mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: quem com a espada fere, com a espada será ferido. O título do filme em questão é Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É um ditado popular, porém é baseado na Bíblia. Ah, interessante isso, né? E tem um outro versículo, lá em Gálatas 5:22, se não me engano, fala assim: que tudo que o homem semear, isso também colherá. E tem uma outra passagem, também escrita pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 21, e é sobre isso que eu quero falar. Fala bem assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Bem, nesse filme em questão, quem com ferro fere. E aí fica aquela questão. Esse moço, personagem principal do filme, esse enfermeiro, que estava com uma vida tranquila e feliz, ele foi ferido no seu passado. Então, como eu falei, quando aquela pessoa que feriu alguém que ele amava, estava ali nas mãos dele, ele tinha 3 caminhos. Ele poderia simplesmente ignorar aquela pessoa, continuar o seu trabalho. Ele poderia perdoar aquela pessoa e ele poderia se vingar. Bem, eu quero analisar esses 3 caminhos à luz da palavra de Deus. Primeiro, se ele simplesmente ignorasse aquele homem e cuidasse de outros doentes da clínica, isso não ia ser bom, porque aquilo ia ficar remoendo dentro do seu coração. Ele estava com ressentimento. Então, sempre que ele cruzasse ali na clínica com aquela pessoa, pelos corredores, enfim, ele ia se lembrar da sua tragédia familiar e aquilo ia gerar no coração dele muito mais ressentimento, muito mais amargura, muito mais rancor. Ele iria ignorar aquela pessoa, não ia fazer mal para aquela pessoa, mas iria fazer mal para si próprio. Por quê? Ele ia levar esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento para sua família, para sua casa. Então, em vez de ser um bom marido, um marido legal, um marido bem-humorado, feliz, ele ia ser um homem amargo, um marido amargo para sua esposa. Em vez de ser um pai divertido, brincalhão, carinhoso, ele ia ser um pai duro, um homem pesado, porque a mágoa estava dentro do coração dele. E todas as vezes que nós deixamos o nosso coração com ressentimento, além de trazer danos para nós, danos emocionais, psicológicos e até físicos, nós também causamos danos às pessoas que nos cercam, as quais nós amamos. Então ele ia ser uma pessoa ruim, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa carrancuda, uma pessoa que só ia transmitir coisas amargas para os seus amigos, para a sua família. Então, ele ignorar aquela pessoa e não perdoar não ia ser bom também. Ia criar algo, ressentimento, ia corroer a sua vida, o seu convívio com as outras pessoas. O segundo caminho que ele poderia seguir era o caminho do perdão. E esse é o caminho bíblico, esse é o caminho certo a seguir. Porque quando nós perdoamos uma pessoa, o que nós fazemos? Nós tiramos não o peso dela, porque a pessoa vai viver com as consequências dos seus erros, assim como nós também. Mas nós vamos tirar um peso de nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós não mudamos o passado, nós mudamos o futuro. Quando nós perdoamos, nós tiramos um fardo das nossas emoções, da nossa vida, dos nossos sentimentos.
Quando a falta de perdão, ela não castiga ninguém, ela só castiga a nós mesmos. Então, ele poderia perdoar, e sim, se fosse colocado ali para cuidar daquele homem, cuidar. Aí você está pedindo demais. Não, nós acabamos de ler Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. O amor é a força maior que existe no universo. Por isso que Deus é amor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando nós amamos alguém, quando nós deixamos que o bem, ele seja maior que o mal, todo mundo sai vencedor. Porque o bem, ele tem uma lógica muito legal, muito boa. Porque quando o bem triunfa, ele faz com que todos vençam. Então, por isso que nós devemos vencer o mal com o bem. Esse moço, ele estava bem resolvido, ele estava feliz. Ele tinha algo bom na vida dele. Então, ele poderia perdoar aquela pessoa e trazer o bem sobre a vida daquele homem que fez maldades. E aí, todos iriam ganhar. O fato é que esse homem, ele não escolheu nem o caminho de deixar para lá e continuar guardando o ressentimento. Ele não escolheu o caminho do perdão e de realmente deixar o bem vencer o mal. Ele escolheu o terceiro caminho, que é o caminho da vingança. E o que ele fez? Ele foi se vingar. Ele se ofereceu praticamente para cuidar daquele homem e foi se vingar da sua tragédia familiar, do mal que aquele homem tinha causado na sua família. O problema é que a vingança, ela é muito maligna. A vingança, ela é ilusória. Ela dá uma falsa sensação de vitória, mas é só naquele momento. É só por alguns dias, por um pequeno tempo. Porque quando você se vinga, você dá a chance do mal triunfar. E quando o mal vence, diferente do bem, é só ele que vence. Todo mundo perde. Porque o mal, ele traz derrota para a vida de quem pratica, para a vida de quem recebe. Quando aquele moço resolveu se vingar, ele escolheu a pior oportunidade, a pior direção que ele podia tomar, porque ele causou dano para a sua vida e para a vida de todos que ele amava. Aí fica a pergunta, valeu a pena? Quando eu assisti esse filme, como eu falei, ele trouxe uma lição para a minha vida. E eu imediatamente lembrei das palavras de Jesus e dessas palavras do apóstolo Paulo. Quando nós semeamos coisas ruins, quando nós semeamos a vingança, nós vamos colher o mal na nossa vida. É semeadura e colheita, não tem outro caminho. E ali nós vemos esse moço escolhendo o pior caminho. Um moço que tinha tudo para estar bem, para estar feliz. Ele destruiu tudo o que ele tinha conseguido até então. Porque ele preferiu o caminho da vingança. Eu deixo isso para você hoje, para você refletir. Tem alguém que te magoou? Você foi ferido? Você foi vítima de alguma injustiça? Não se vingue. Não se vingue. Entregue tudo nas mãos de Deus. Deus é justo. Deus é bom. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe lá o futuro. Deus sabe todas as coisas. O conselho que eu dou para você e o conselho que a Bíblia te dá é: perdoe. Perdoe totalmente. Perdoar não é esquecer, porque isso se chama amnésia. Perdoar é lembrar, sem ressentimento, sem dor. Livre-se disso. Perdoe. Quando você perdoa, você não está ajudando a outra pessoa, você está ajudando a você mesmo. Então, perdoe. E outra coisa, se você tiver a oportunidade de pagar o mal que te fizeram com o bem, faça. Isso não é derrota, isso é vitória. Isso é um ganho sem tamanho para a sua vida. Isso é um ganho sem tamanho para as pessoas que você ama. Não deixe o mal te vencer. Vença o mal com o bem. Infelizmente, neste filme, esse moço escolheu o pior caminho, mas deixou uma lição para mim e deixou uma lição para você. Eu deixo aqui esse filme, então, como uma indicação, mas você tem que ter um estômago meio forte para assistir, ok? Se você não gosta de filme com final triste, então não é para você. Mas se você se interessa por filmes assim, filmes que faz você meditar, assista. Quem com ferro fere é o nome do filme. E eu quero também deixar 6 indicações de filmes para você, vai estar na descrição do vídeo.
O primeiro filme se chama Musizi, é um nome diferente, é um filme turco, que tem uma linda história e é onde você vê também o amor de Deus, a mão de Deus agindo. Ah, mas não é um filme cristão? Não, não é. Mas você pode ver o agir de Deus ali. O segundo filme que eu quero indicar é um filme Invencível, é um filme de guerra, é um filme que tem algumas cenas pesadas, porque é um filme de guerra, mas não trata sobre a guerra, trata sobre a vida de uma pessoa que também teve o cuidado de Deus na sua vida. O terceiro filme que eu quero indicar é Lion. É um filme indiano e é um filme muito interessante também, que conta o cuidado de Deus com uma pessoa e o propósito dele na vida de uma pessoa. Esses 3 filmes são baseados em histórias reais, tá? Em eventos reais. Então vale a pena. E vou deixar também 3 filmes cristãos que talvez você ainda não assistiu e se interesse. O primeiro se chama Ponto de Decisão. O segundo se chama Corajosos e o terceiro se chama Vitor. São filmes com temática cristã, que fala sobre cristianismo, que fala sobre fé, e eu tenho certeza que você vai gostar também. Que essa palavra de Deus fique no seu coração. Não te deixes vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Não pague o mal com o mal nunca. Você só vai perder com isso. A sua família, as pessoas que você ama vão perder com isso. Mas pague o mal com o bem. Deus abençoe você, que essa palavra tenha tocado no seu coração.